A nossa equipe de reportagem procurou o secretário Wellington Bezerra para estar falando sobre os números que aumentou de pacientes aqui na unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA. Isso mesmo, com a chegada das chuvas, todos sabem que essa doença tende a aumentar entre os moradores aqui de Tangará da Serra. A nossa equipe de reportagem conseguiu apurar que os números desse final de semana, desse feriado de final de ano, aumentaram e muito. O secretário Bezerra vai dar todos os detalhes para a nossa equipe de reportagem. Não só o período das chuvas, né? Nós só não temos essa questão de se preocupação com esse cuidado. Eu acho que em todo o período é importante que a população entenda que é necessário ter o ambiente residencial, aquele externo à sua residência, né? Livre de qualquer situação de sujeira, para que não acumule os animais, os bichos peçonhentos, né? E agora com por definitivo, o início dessas chuvas, a preocupação nossa se torna nos criadouros do mosquito da dengue, né? Então é necessário que a população tenha essa preocupação conjunta com o município. A responsabilidade, ela não pode ser só nossa. Nós temos a responsabilidade de fiscalizar, de orientar, mas dentro da casa do cidadão quem tem que cuidar é ele, não tem jeito de ser diferente, né? Vereador, prefeito, secretário não consegue, né, adentrar a residência das pessoas para fazer aquilo que é a responsabilidade deles. O nosso papel é fazer justamente essa orientação, e a gente pede encarecidamente que a população atenda a esse chamado, até porque o risco de um familiar contrair a doença e vir a óbito é muito grande. E a gente precisa ter essa noção, né, de quando acontecer uma tragédia, querer transferir responsabilidades, e não dá. Cada um tem que ter a sua parte de responsabilidade naquilo que lhe compete. Limpar os ambientes residenciais, fazer a verificação das calhas, vasilhames que possam porventura ter água parada e ser criadouro do mosquito, as caixas d'água abertas, tudo isso é necessário que a população tenha a verificação dentro do seu ambiente de residência, né? Os nossos agentes comunitários estão na cidade fazendo as visitas, orientando. Já determinei uma fiscalização mais eficaz, né? Não que antes não era, mas a gente vai intensificar mais essa fiscalização nos locais e nos possíveis locais também de foco. Tudo isso está sendo feito levantamento para que a gente possa não sofrer tanto. E não sofrer tanto é todo mundo, né? A gente não chegar a asfixiar o sistema. Imagine se você não cuida, a cidade tem um surto e as pessoas precisam buscar os ambientes hospitalares. Acaba asfixiando esse ambiente hospitalar, daqui a pouco o próprio atendimento não consegue suprir a demanda existente. Então a gente precisa novamente ter essa consciência de fazer a limpeza nos ambientes residenciais para que não haja proliferação, tá certo, desse mosquito, e também não seja os criadouros. Tudo isso a gente vai, com a nossa equipe, fazer a orientação. Nós vamos estar enfatizando também em folders explicativos, fazendo nas mídias sociais esse chamado da nossa sociedade a nos ajudar no combate a essa doença que pode chegar a ser grave no âmbito familiar. A importância também da população estar entendendo, estar procurando postinho, né, essa questão local dos bairros, porque muitas das vezes a UPA sobrecarrega nesses períodos. É uma questão cultural, né? A gente entende, eu estou apenas há um ano na pasta, mas a gente já percebeu que é uma questão cultural. Então assim, a UPA é para urgência e emergência, né? Para vocês terem uma noção, eu vou apresentar um gráfico aqui do que aconteceu exatamente no dia 2. Quando nós tivemos lá no ambiente hospitalar, né, uma quantidade significativa de pessoas, né? Nós atendemos 641 pessoas. Dessas 641 pessoas, 65, 186 mais 80... 331 estavam não classificados, pouco gente sem urgência. Ou seja, né, a nossa unidade de saúde iniciou o atendimento a partir do meio-dia até as 18 ontem, mas essas pessoas poderiam ter procurado a unidade de saúde para verificação, né? Mas enfim,
como eu disse, culturalmente se vai para a UPA. E nós tivemos de emergência, para você ter uma ideia, 213 pessoas urgente e mais 30 em emergência. E no risco de classificação que é feito, as urgências e emergências, elas têm essas prioridades. Essas pessoas que nada urgente, que não conseguem nem se classificar o que é a situação dela, vão ficando para trás. Isso gera um desconforto na espera, mas é que você tem que dar as prioridades para aqueles que estão mais vulneráveis. E nós temos também, aliado a isso, as questões dos acidentes que acontecem na cidade, que chega nos nossos boxes de urgência e emergência, os médicos têm que dar cobertura para salvar as vidas, muitas vezes fazer as interferências necessárias, e o ambulatorial vai ter que ficar esperando. Então tudo isso culmina para que haja, e ontem foi um dia atípico, início de ano, né, vindo de um feriado, várias situações atípicas que o cidadão sente, procurou a UPA e deu esse congestionamento. A tendência, eu acredito que daqui para frente é dar mais. Fazia dias que a gente não tinha uma pressão nesse sentido, né? O Natal passou tranquilo, entre outros dias aí, a tendência é a gente normalizar. Mas como eu venho desde quando eu entrei aqui, a gente vem trabalhando para tirar do papel o projeto de uma nova UPA, para aumentar o número, a estrutura predial da UPA, inclusive a estrutura de profissionais, que eu acredito que a partir daí nós vamos entrar no outro nível de atendimento à saúde integrada da Serra. A UPA foi construída há 12 anos atrás, para uma população de 80 mil, nós estamos com 130 mil pessoas, fora mais as variáveis que vêm visitar a cidade. Nós tivemos ontem também muitas pessoas de fora do município sendo atendidas, então você tem todos esses fatores que culminou no final do ano aí com essa situação.